Olá, me chamo Caio Vinícius da Silva Cavalcante, sou aluno de Química 3 integrado e, a partir do pedido da professora Solange, vim fazer esse vídeo sobre as mudanças sociais na Idade Moderna. Bem, o mundo moderno é bastante conhecido por todas as alterações, sejam elas, todas as alterações sociais, sejam elas no âmbito cultural, com o renascimento, com as atividades humanistas, com a criação de universidades, com o desenvolvimento da arte, mas também é muito conhecido esse período pela questão das reformas religiosas. Em um primeiro momento, com a Reforma Protestante, protagonizada pelo Lutero, posteriormente a Igreja Católica com sua Contra-Reforma. O período moderno também se diverge do período medieval no mercantilismo, porque agora no mercantilismo, se antes o sistema financeiro e econômico era feito através de trocas, principalmente entre feudos, agora vamos ter outra forma de se comercializar, seja maritimicamente, ou seja, pelas colônias. E também temos mudanças nas questões políticas e sociais, em como cada coisa, em como cada classe se relaciona com a outra. A primeira mudança significativa é em como o rei medieval se distingue do rei moderno. O rei medieval estava bastante presente e quase que unicamente presente na relação entre sucerano e vassalo, onde ele concedia terras para alguns nobres e aquela terra seria da responsabilidade do nobre para cuidar, governar, e o nobre tinha certa independência em como cuidar do feudo. E o rei era quase que deixado de canto, porque na Idade Medieval temos uma instituição muito poderosa que detinha quase que todo o poder, principalmente religioso, mas sabemos que a Igreja Católica também tinha bastante influência política no período medieval. Então o rei quase que ficava esquecido, em segundo lugar, meio que desfalcado. Mas aí, após a finalização da Idade Média, que é um processo, né, um processo de revoltas, de guerras que fazem as pessoas, de modo conjunto, pensar que talvez a forma como se organiza a sociedade através dos feudos não fosse tão ideal. E aí o rei surge com toda a questão de vamos tentar outra forma, uma forma mais centralizada. Aquilo que eram territórios se juntam e formam os estados modernos, né? Agora temos a França, temos a Inglaterra, temos a Espanha, temos Portugal. E cada reino possui um rei que detém todo o poder. Desculpa. E esse rei, além de possuir o poder político, ele começa também a ter um poder religioso, né? E aí é contraditório pensar que após a idade medieval, após o período medieval, a igreja some e toda a questão religiosa some e vai para outro mundo. Não. Mesmo que talvez agora a igreja católica esteja mais enfraquecida, ainda assim é importante a questão religiosa. Prova disso é que o próprio rei, e prova disso é que esse rei, ele vai muitas vezes falar que vai justificar suas ações, muitas vezes desumanas, através do discurso de que eu sou uma representação divina e se me contrarias, estás contrariando a própria lei divina. Mas aí surge a dúvida do poder ilimitado, ele se limita a alguém, e sim, Hobbes vai falar que o rei absoluto ele só se limita à lei divina, o que diverge em algumas questões, e também da razão, mas aí surge o questionamento do que é a razão, porque parece um pouco irracional quando a gente for falar um pouco sobre os camponeses, sobre as revoltas dos camponeses e sobre o massacre dos camponeses. Onde está a racionalidade nisso, né? Em qual o uso da razão, né? E aí temos agora os nobres, que
é uma classe social que no período medieval é muito influente mesmo, muito influente. É, os direitos, né? Um nobre é nobre se ele for nascido de outro nobre. Então você só conquista a nobreza hereditariamente. E muitas vezes ser nobre significa ser guerreiro, era quase como um sinônimo. Porque os nobres iam para as cruzadas, etc. Mas aí, com toda a revolução científica, com todo o renascimento, com todo o desenvolvimento da ciência, o... houve um surgimento da pólvora e dos armamentos de fogo. E aí agora, de alguma forma, se democratizou ser guerreiro. Agora, ser guerreiro não significa só ser nobre. Então, qual a funcionalidade do nobre no período moderno? Para alguns historiadores, seria uma relação muito mais de parasita na corte, porque agora a corte surge e o nobre está lá apenas para cortejar o rei, para participar de todos os banquetes e espetáculos, né? Não podemos esquecer que nesse período o barroco, o movimento literário e de modo de vida está bem presente, então temos muitos esbanjamentos e os nobres estão lá, de certa forma, dando palco para o espetáculo. E agora ser nobre não é mais de forma hereditária. Agora qualquer um que tivesse dinheiro para comprar um título de nobreza conseguiria ser nobre. Então agora o nobre começa a ter ainda menos influência. Mas pela questão de receber, às vezes, influência, porque muitas vezes na corte o rei dava algo, deixava você ser conhecido, deixava para o nobre ser conhecido de algum modo, ser respeitado de algum modo, já estava praticamente suficiente. Então, eles perdem muito, mas devido ao rei, em um acordo, eles não somem, eles não perdem toda a sua influência. E agora temos os camponeses. Os camponeses que pagam praticamente todo esse espetáculo. O espetáculo do rei, o banquete do rei, a partir dos impostos, das tarifas pedidas dos camponeses, que toda essa questão era possível, toda a festa, todos os banquetes, todas as comemorações eram possíveis. E aí surge um questionamento de o quão literal foi o resgate da cultura greco-romana, porque temos aqui o caso da movimento do Croquentes, que vai ser uma revolta camponesa que vai ser amplamente confrontada pela nobreza, que vai matar milhares de camponeses. E aí me lembrou um pouco a questão dos ilotas em Esparta, né? No território grego, onde eram massacrados, desumanizados e de certa forma os camponeses que pagam as festas, que têm pouquíssimos direitos, acabam recebendo. Então há uma pequena semelhança e fica a dúvida em o quão literal foi esse resgate, se foi só para coisas boas, né? E temos agora a burguesia que no período moderno finalmente conseguiu o que eles queriam, que era ser reconhecidos, porque se antes a sociedade estava bem mais estratificada, né? Se você, já que ser nobre só era de forma hereditária, então eu poderia ser o burguês mais rico do mundo, eu poderia até ser conhecido, mas nobre nunca. E a partir de acordos entre a burguesia, né? Não podemos esquecer que a burguesia, com o mercantilismo, ela vai ser muito mais influente, então, para o rei. Era muito interessante ter relações legais com os burgueses. Então, os burgueses agora vão receber ainda mais benefícios, porque o rei, para afirmar essa aliança, unificava moedas para facilitar o comércio, reduzia taxas. A taxa mais expressiva que a gente conhece é a taxa senhorial, que, por exemplo, toda vez que alguém entrava em um feudo, saía de um feudo para outro, entrava em um feudo, tem que pagar essa taxa. E como os burgueses sempre estavam entrando de um feudo para o outro para comercializar a sua mercadoria, acabava pagando altíssimas taxas
senhoriais, tornando um pouco inviável. Então, quando o rei faz isso, ele fortifica ainda mais essa aliança. E, devido a isso, há um acúmulo de capital, os burgueses ficam ainda mais ricos e os camponeses ficam ainda mais pobres, já que pagavam altíssimas taxas de impostos. E é uma consolidação do capitalismo. E algo bem característico do capitalismo, do mercantilismo no período moderno, é o sistema colonial, que é justamente essa relação entre metrópole e colônia, para enriquecimento da metrópole, principalmente por enriquecimento da metrópole e desgaste dos recursos naturais da colônia, que foi o que aconteceu aqui no Brasil, quando Portugal decidiu colonizar, invadir o, o território brasileiro. E aí, sendo que mais posteriormente vai ocorrer uma crise de sucessão em Portugal e para resolver essa crise, já que o rei morre sem herdeiros, Portugal se une à Espanha, os gênios se unificam, ficando conhecido como União Ibérica. Sendo que há um pequeno detalhe nisso. A Holanda financiava também, principalmente a questão do desenvolvimento agrícola na questão do açúcar, aqui no Nordeste. E aí, a Espanha tinha um pequeno conflito com a Holanda. E quando a Espanha se junta com Portugal, o conflito que era da Espanha com a Holanda se torna de Portugal também com a Holanda. E aí, a relação, né, que eles tinham com o açúcar acaba sendo perdida. A Holanda agora não mais tem lucros, ela não recebe mais pela questão do açúcar, e então eles decidem invadir o território brasileiro em resposta, e em um primeiro momento eles decidem invadir na Bahia, mas acaba dando errado, né? A Bahia, que era no momento colonial a capital do Brasil, acaba não dando certo e eles retornam, né? Os holandeses retornam e finalmente conseguem invadir Pernambuco. E aí se instauram, mas assim, eles não tinham muito conhecimento de como que a coisa acontecia, como é que o açúcar era produzido, quais eram os processos. Então eles precisavam ter um bom relacionamento com os habitantes daqui, né? E aí eles começaram a tomar medidas. E um nome muito popular desse momento foi Maurício de Nassau, que chegou aqui em Pernambuco e fez diversas reformas. Mas porém, no final dessa história toda, acaba que o, o governo de Portugal acaba reprimindo essa invasão, os invasores reprimindo os outros invasores. E posteriormente nos conflitos de Guararapes, os holandeses eles já estavam enfraquecidos, acabam perdendo o domínio da pequena parcela que eles pegaram do Nordeste. E aí a história colonial se segue. Para terminar essa atividade, só gostaria de falar que o absolutismo, né, principalmente o absolutismo, não é algo característico só da Europa e não é algo uniforme. O absolutismo da Espanha, de Portugal, não é o mesmo da França. E não aconteceu apenas absolutismo, governos absolutistas, reis absolutistas na Europa, né? Temos, por exemplo, um caso bem famoso na Etiópia de reis, absolutistas, mostrando que a história não é igual em todos os locais e precisa ser estudada de forma única, diferenciada em todos os momentos. Agradeço pela atenção e agora vou deixar a referência bibliográfica.